pó dos diamantes no Arraial do Tijuco nunca foi suficiente para cegar os olhos da inveja. Naquelas ruas de pedra irregular, onde o sol das Minas Gerais castiga o lombo dos homens e o suor se mistura ao cheiro de incenso das igrejas barrocas, um segredo fervia sob a superfície. Todos sabiam que a ordem das coisas era clara. O ouro pertencia aos brancos, e a servidão era o único destino para quem tinha a pele da cor da noite. Mas Chica da Silva não era apenas uma mulher. Ela era um insulto vivo a essa regra. Ela caminhava com o queixo erguido, coberta por sedas que vinham de navios distantes, exalando um perfume caro que abafava o odor da miséria ao redor. O Arraial do Tijuco não conseguia suportar o brilho daquela ex-escravizada que agora governava o coração do homem mais poderoso da região, o contratador João Fernandes. A elite branca, escondida atrás de suas janelas de treliça, mastigava o ódio em silêncio, mas o silêncio estava prestes a ser quebrado por um estalo de chicote. Antes de revelarmos o plano brutal que foi arquitetado nas sombras para destruir Chica, eu preciso que você faça algo. Deixe sua nota de 0 a 10 para essa história nos comentários e se inscreva no canal agora. O que você vai ouvir hoje é um segredo que o tempo tentou enterrar, mas a verdade sempre encontra um jeito de emergir das profundezas. Nas entranhas dessa tensão, vivia Sebastião. Ele era um homem de poucas palavras, mas de ouvidos atentos. Liberto, mas ainda carregando as marcas invisíveis das correntes na alma, ele cuidava das cavalariças com uma dedicação quase religiosa. Sebastião entendia a linguagem dos cavalos melhor do que a dos homens. Ele sabia quando um animal estava doente, quando estava assustado, e principalmente quando estava sendo preparado para o mal. Ele vivia em uma pequena casa de adobe, nos limites da suntuosa residência de Chica e do contratador. Para ele, Chica da Silva era um milagre perigoso. Ele a admirava de longe, vendo nela a prova de que o destino podia ser dobrado, mas temia que a corda estivesse sendo esticada demais. Sebastião pressentia que o cheiro de chuva que pairava sobre o Tijuco naquela semana não trazia apenas água, mas sangue. Ao lado de Sebastião sempre corria o pequeno Tião, um menino de 8 anos com olhos que pareciam grandes demais para o rosto magro. Tião era órfão e via em Sebastião o pai que o tráfico de escravizados lhe roubou. O garoto ajudava a limpar os arreios e a dar feno aos animais, sempre em silêncio, como se quisesse ser invisível. Mas Tião guardava um segredo brilhante. Meses atrás, perto do chafariz do Rosário, ele encontrou um pequeno broche de diamantes, uma peça que se desprendeu do vestido de Chica durante um passeio. O menino não o vendeu. Ele o mantinha escondido em um buraco na parede de sua cabana, enrolado em um trapo sujo. Para Tião, aquele pedaço de luxo era um talismã, uma promessa de que ele também pertencia àquela realeza negra. Ele não sabia, no entanto, que aquele pequeno objeto se tornaria o pivô de uma tragédia iminente. A rotina de paz relativa nas cavalariças foi despedaçada com a chegada de Gregório. Ele não era um homem daquelas terras. Era um português recém-chegado, contratado para ser o cocheiro oficial da nova carruagem de Chica. Gregório tinha olhos frios, da cor do mar em dia de tempestade, e um coração endurecido pelo preconceito mais vil. Ele aceitava o ouro do contratador João Fernandes, mas o toque daquelas moedas parecia queimar suas mãos. Para ele, guiar cavalos de raça para carregar uma mulher negra era a maior humilhação que um homem de seu sangue poderia sofrer. Gregório não via Chica como uma rainha ou uma senhora. Ele a via como mercadoria que se recusava a ficar na prateleira. E o ódio de Gregório precisava de um alvo imediato. O primeiro choque aconteceu em uma tarde abafada, quando o sol parecia querer derreter as pedras do Tijuco. Tião, curioso com a nova carruagem que brilhava como um sol de ouro e veludo, aproximou-se para tocar o couro macio dos arreios. O menino queria apenas sentir a textura daquela riqueza. Gregório, que polia o chicote com um prazer sádico, não hesitou. O estalo do couro cortou o ar e atingiu as costas do pequeno Tião com uma violência desmedida. O grito do menino foi abafado pela poeira da cavalariça. Sebastião, que estava nos fundos, sentiu o golpe no próprio peito. Ele correu e se colocou entre o cocheiro e a criança, os olhos em chamas,
desafiando a autoridade do homem branco. O confronto ali não era apenas entre dois homens, mas entre dois mundos que se recusavam a coexistir. Gregório rosnou, o rosto vermelho de fúria, dizendo que nenhum cavalo de raça deveria ser guiado para carregar o cheiro da senzala. Ele olhou para Sebastião com um desprezo que ia além das palavras e fez uma promessa que gelou o sangue do mestre das cavalariças. Ele jurou que no dia da grande procissão daria uma lição de humildade àquela que ele chamava de negra atrevida. Sebastião sabia que Gregório não estava apenas falando de palavras ásperas. Havia um plano em movimento, algo que envolvia a suntuosa carruagem, o símbolo máximo do poder de Chica da Silva. O mestre das cavalariças percebeu que o perigo agora tinha um rosto e um chicote nas mãos. A carruagem de Chica era uma obra-prima de provocação. Adornada com sedas vindas do Oriente e detalhes em ouro que refletiam a luz de forma quase divina, ela representava a ruptura total da ordem social. Cada vez que aquela carruagem passava pelas ruas, era como se Chica estivesse pisando no pescoço da aristocracia local. As damas brancas, cujas carruagens eram velhas e opacas perto daquela joia sobre rodas, observavam das janelas com os lábios cerrados. O ódio coletivo da vila encontrou em Gregório o braço executor perfeito. Ele era o cavalo de Troia dentro da fortaleza de Chica, o homem que segurava as rédeas do destino dela, literalmente. Na calada da noite, Sebastião começou a observar Gregório. O cocheiro português passava horas mexendo nos eixos da carruagem, fingindo uma manutenção que não era necessária. Sebastião, com seu ouvido absoluto para o metal e a madeira, percebeu que o som do martelo contra o ferro não era de conserto, mas de sabotagem. Gregório estava enfraquecendo as travas de segurança da roda dianteira esquerda. O plano era diabólico em sua simplicidade. Na descida íngreme da ladeira da igreja de Nossa Senhora do Carmo, onde as pedras são mais lisas e o ângulo é mais perigoso, ele faria os cavalos dispararem. No auge da velocidade, a roda se soltaria, a carruagem capotaria e Chica da Silva seria esmagada pelo próprio luxo que ostentava. O conflito interno de Sebastião atingiu o ponto de ruptura. Se ele denunciasse Gregório, quem acreditaria em um negro liberto contra um cocheiro português? O contratador poderia vê-lo como um invejoso ou pior. Gregório poderia virar o jogo e acusar Sebastião de ser o sabotador. Se ele ficasse em silêncio, a mulher que representava a esperança de dignidade para todos eles morreria de forma brutal, e o Arraial do Tijuco celebraria sua morte como um castigo divino. Sebastião olhou para as próprias mãos, calejadas e marcadas, e depois para o pequeno Tião, que ainda gemia de dor por causa da chicotada. A justiça não viria dos tribunais ou da igreja. Ela teria que ser feita ali, entre o feno e o ferro. Enquanto isso, Tião, sentindo que algo terrível estava para acontecer, decidiu que era hora de usar seu amuleto. Ele tirou o broche de diamantes do esconderijo e, em um momento de distração de Gregório, tentou devolvê-lo à carruagem, acreditando que o brilho da joia protegeria a rainha Chica. Mas o menino foi pego novamente. Gregório o segurou pelo colarinho, os olhos brilhando com uma maldade pura. Ele viu o broche na mão da criança e não pensou em roubo, mas em uma oportunidade ainda mais cruel de incriminar a todos. Gregório guardou a joia no próprio bolso e sussurrou no ouvido de Tião que, depois que Chica estivesse morta, o menino seria o próximo a conhecer o peso das correntes novamente. O domingo da grande missa amanheceu com um céu carregado de nuvens escuras, como se a própria natureza estivesse prendendo o fôlego. O Arraial do Tijuco parou. As janelas dos casarões estavam lotadas. Todos queriam ver a descida da carruagem. Chica da Silva surgiu na porta de sua residência, deslumbrante como nunca. Ela vestia um tafetá roxo que parecia mudar de cor conforme ela se movia, e joias que ofuscavam até a luz cinzenta do dia. Ela entrou na carruagem com a elegância de quem não teme o abismo. Gregório, no assento do condutor, estava pálido, mas suas mãos estavam firmes nas rédeas. Ele olhou uma última vez para trás, vendo Sebastião parado nas sombras da cavalariça. O cocheiro português sorriu, um sorriso que prometia a morte. Os cavalos começaram a se mover.
O som metálico das ferraduras contra as pedras ecoava como batidas de um coração acelerado. Sebastião sabia que tinha apenas alguns minutos. Ele não podia impedir a partida, mas conhecia cada atalho, cada beco e cada fraqueza daquele terreno. Enquanto a carruagem ganhava velocidade em direção à ladeira fatal, Sebastião começou a correr por trás dos casarões, atravessando quintais e pulando muros, movido por uma força que ele não sabia que ainda possuía. Ele precisava chegar ao ponto crítico, antes que Gregório executasse o salto final. A ladeira estava à frente. A multidão, reunida perto da porta da igreja, começou a murmurar. Gregório ergueu o chicote. O estalo foi como um tiro de canhão no silêncio do meio-dia. Os cavalos, animais de sangue puro e temperamento forte, entraram em pânico imediato. A carruagem começou a balançar perigosamente de um lado para o outro. Lá dentro, Chica da Silva sentiu o solavanco, mas não gritou. Ela se segurou nas alças de seda, mantendo os olhos fixos no horizonte, recusando-se a dar aos seus inimigos o prazer de vê-la apavorada. Ela não sabia que estava sendo conduzida para um matadouro de ouro e veludo. Gregório preparou-se para saltar. Ele já havia soltado a trava da roda com um movimento discreto do pé. Tudo o que ele precisava era de mais alguns metros de velocidade. O plano era saltar, rolar para a segurança de um beco lateral e assistir ao espetáculo da destruição. Ele alegaria que os cavalos foram possuídos por um espírito ou que uma pedra invisível causou o acidente. O mundo veria a queda de Chica da Silva como um evento do destino. Mas o que Gregório esqueceu é que, no Tijuco, até as pedras têm memória, e os oprimidos têm olhos que enxergam no escuro. No topo da ladeira, Sebastião surgiu entre as sombras de um muro de pedra. Ele tinha uma pedra na mão, mas não era para atirar nos cavalos. Ele conhecia o ponto exato, onde o eixo sabotado estava prestes a ceder. O mestre das cavalariças respirou fundo, o suor escorrendo pelo rosto, e esperou o momento em que a carruagem atingiria o ponto de não retorno. O destino de Chica, de Tião e do próprio Sebastião estava suspenso por um fio de seda e um eixo de ferro condenado. O que aconteceu nos segundos seguintes mudaria para sempre a história do Arraial do Tijuco, mas o preço dessa justiça seria cobrado em uma moeda que Gregório jamais imaginou pagar. A carruagem inclinou-se. O grito da multidão finalmente rompeu o ar. Gregório preparou o salto, com o corpo já projetado para fora do assento de comando. Ele olhou para baixo, pronto para a liberdade, mas o que ele viu não foi o chão firme, mas o vulto de Sebastião que, com uma precisão cirúrgica, interferia no curso do desastre. O plano de Gregório estava prestes a se voltar contra ele de uma forma tão violenta que nem mesmo as pedras da ladeira sairiam ilesas. O silêncio que precedeu o impacto foi o momento mais longo da vida de Sebastião, e o que ele viu a seguir ficaria gravado em sua mente até o último dia de sua vida. O cocheiro, que se achava o senhor do destino, estava prestes a descobrir que quando você prepara uma armadilha para o próximo, o primeiro a cair nela costuma ser você mesmo. O ar na ladeira do Carmo estava tão espesso que parecia impossível respirar. Gregório, o cocheiro que carregava o veneno do preconceito nas veias, sentiu o vento açoitar seu rosto enquanto a carruagem ganhava uma velocidade suicida. Ele já tinha soltado a trava do eixo. Ele já tinha condenado Chica da Silva à morte. Para ele, aquele era o momento da libertação. O instante em que ele provaria que uma mulher negra nunca deveria ter ousado subir tão alto. Ele preparou o corpo para o salto final. Um movimento que ele ensaiara mentalmente 1000 vezes. Mas o que Gregório não sabia era que a justiça divina às vezes usa as mãos de quem o mundo decidiu ignorar. O destino dele não estava mais nas rédeas, mas em uma pedra bruta escondida nas mãos de Sebastião. Antes de chegarmos ao desfecho brutal que mudou a história do Tijuco, eu preciso saber: você acredita que a justiça tarda ou ela sempre chega no momento certo? Deixe seu comentário com a palavra justiça e não esqueça de se inscrever para não perder os próximos segredos dessa saga. O que aconteceu a seguir foi algo que nem os mais velhos do Arraial conseguiram esquecer. Sebastião viu o momento exato em que Gregório tirou os pés do apoio.
O cocheiro estava inclinado, pronto para se lançar ao chão e deixar a carruagem se despedaçar contra os muros da igreja. Foi então que Sebastião agiu. Ele não atirou a pedra nos cavalos, pois os animais eram inocentes da maldade humana. Ele mirou no eixo que Gregório havia sabotado. O impacto da pedra contra o ferro enfraquecido foi como o toque de um sino fúnebre. O metal cedeu antes do tempo planejado pelo vilão. Em vez de a roda se soltar suavemente e fazer a carruagem tombar para o lado, o eixo travou bruscamente, transformando o veículo em uma catapulta de madeira e seda. O solavanco foi tão violento que o chão pareceu tremer. Gregório, que já estava com o centro de gravidade projetado para fora, não teve onde se segurar. Em uma ironia cruel da física e do destino, o homem que planejou o acidente foi o primeiro a ser tragado por ele. O corpo do português foi lançado para a frente, exatamente na trajetória das patas desesperadas dos 4 cavalos que ele tanto torturou com seu chicote sádico. O tempo pareceu parar para a multidão que observava das janelas. O som que se seguiu não foi o de seda rasgando, mas o de ossos sendo esmagados contra as pedras irregulares do Tijuco. Gregório tornou-se o obstáculo que ele mesmo criou. A carruagem, agora sem condutor e com uma roda travada, arrastou-se por mais alguns metros, soltando faíscas que pareciam fogos de artifício macabros. O cheiro de ferro queimado e poeira sufocava quem estava perto. Os cavalos, sentindo o peso morto sob suas patas, pararam bruscamente a poucos passos do portal da igreja. O silêncio que se abateu sobre o arraial foi absoluto, interrompido apenas pelo arquejar dos animais exaustos e pelo gotejar do sangue que começava a manchar as pedras sagradas. Todos os olhos estavam fixos na porta da carruagem, esperando ver o cadáver de Chica da Silva. Mas o silêncio guardava uma revelação ainda mais perturbadora. A porta da carruagem se abriu lentamente. Não houve gritos, nem choro, nem desespero. Chica da Silva emergiu das sombras do veículo como se estivesse descendo de um trono. Seu vestido roxo estava impecável, seu olhar era frio, cortante como o diamante que a tornara rainha. Ela não olhou para a multidão, nem para os casarões de onde as damas brancas observavam com a boca aberta de pavor. Ela caminhou até a frente da carruagem e parou diante do que restava de Gregório. O homem que se recusava a dirigir para ela agora estava imóvel a seus pés, reduzido a uma massa de carne e arrependimento. Chica sabia que aquele não era apenas um acidente, era uma declaração de guerra que ela acabara de vencer. Sebastião aproximou-se cautelosamente, o suor limpando sulcos na poeira de seu rosto. Ele e Chica trocaram um olhar que durou apenas um segundo, mas que carregava o peso de séculos de resistência. Não precisavam de palavras. Sebastião inclinou-se sobre o corpo de Gregório e, com a ponta dos dedos, puxou algo que brilhava no bolso do casaco ensanguentado do cocheiro. Era o broche de diamantes do pequeno Tião. O segredo estava exposto diante de todos. Gregório não era apenas um cocheiro incompetente que causara um acidente. Ele era um ladrão capturado em flagrante pelo próprio destino. A presença da joia no bolso do morto selou qualquer dúvida sobre a maldade que habitava aquele homem. Chica da Silva pegou o broche das mãos de Sebastião. Ela o ergueu contra a luz cinzenta do dia, fazendo com que os diamantes lançassem reflexos sobre o rosto dos guardas que chegavam para atender à ocorrência. Um homem que rouba sua senhora e tenta matar os animais que o servem não merece a terra que o cobre, disse ela, com uma voz que ecoou por toda a praça. Aquelas palavras não eram para o morto, mas para os vivos que a odiavam. Chica transformou a tentativa de seu assassinato em uma prova de sua própria proteção divina e da podridão daqueles que tentavam derrubá-la. O escândalo agora não era dela, mas da estrutura que permitira que um monstro como Gregório chegasse tão perto do poder. O contratador João Fernandes chegou logo depois, escoltado por seus homens. Ele viu a carruagem destruída, o cocheiro morto e sua Chica de pé, inabalável. O medo nos olhos do homem mais poderoso das Minas Gerais era evidente. Ele percebeu naquele instante que o ódio contra sua mulher era maior do que ele podia controlar. Mas Chica, com sua inteligência estratégica,
não pediu vingança imediata contra a vila. Ela pediu algo muito mais valioso: liberdade e silêncio. Ela exigiu que Sebastião recebesse a alforria definitiva e que lhe fosse dada uma terra longe dali, onde o passado não pudesse alcançá-lo. O preço para abafar o escândalo da tentativa de assassinato seria a segurança de quem a ajudou. Meses se passaram desde aquele domingo sangrento. O Arraial do Tijuco tentou esquecer o nome de Gregório, mas a marca do acidente na ladeira do Carmo permaneceu nas pedras, uma mancha escura que nenhuma chuva conseguia apagar completamente. Chica da Silva continuou a reinar em seu palácio, mas agora com uma guarda composta por homens que lhe deviam a vida, e não apenas o salário. Ela aprendeu que a carruagem era um símbolo, mas a verdadeira força estava em quem conhecia os segredos dos eixos e das sombras. Mas o que aconteceu com Sebastião e o pequeno Tião foi o que realmente selou o desfecho dessa história. Longe do barulho das picaretas e do luxo sufocante do Tijuco, em uma pequena fazenda escondida entre as colinas verdes de Minas, o som que se ouvia era o do galope de cavalos livres. Sebastião agora era o dono de seu próprio chão. Ele não mais preparava animais para carregar o ódio alheio, mas para correr sob o céu aberto. Tião, agora um menino que não precisava mais se esconder, usava o broche de diamantes preso ao peito em dias de festa. Para eles, aquela joia não era mais um segredo perigoso, mas a prova de que a coragem de um homem simples pode mudar o curso da história de uma rainha. Sebastião costumava se sentar na varanda de sua casa de madeira ao entardecer. Ele olhava para as cicatrizes em suas mãos e lembrava do estalo do eixo quebrando na ladeira. Ele sabia que o sistema que o escravizou ainda existia lá fora, forte e cruel. Mas ele também sabia que a inteligência de Chica e a sua própria vigilância criaram uma pequena fenda naquela muralha. A liberdade que ele desfrutava fora paga com o sangue de um vilão e o silêncio de uma elite hipócrita. Ele não sentia remorso. Ele sentia a paz de quem cumpriu uma missão que ia muito além de salvar uma vida. Ele salvou a dignidade de seu povo. O destino de Chica da Silva continuou sendo escrito em ouro e polêmica, mas ela nunca esqueceu o mestre das cavalariças. Dizem as fofocas da época que todos os anos, na data daquela missa fatídica, uma carruagem misteriosa passava pela fazenda de Sebastião, deixando sacos de moedas e sementes raras. Chica sabia manter seus aliados por perto, mesmo quando estavam longe. Ela entendia que o poder é uma construção frágil e que são os pequenos detalhes, um parafuso solto, uma pedra no caminho, um broche roubado, que decidem quem cai e quem permanece de pé. A imagem final que o Tijuco guardou daquele tempo foi a de uma carruagem nova, ainda mais imponente que a anterior, cruzando as ruas com Chica da Silva em seu interior. Mas, desta vez, não havia Gregórios no comando. Os cocheiros eram homens libertos, com olhos atentos e mãos que conheciam a lealdade. O ódio das damas brancas continuava lá, fervendo atrás das janelas, mas agora era misturado com um medo profundo. Elas entenderam que Chica da Silva não era apenas uma mulher protegida por um homem rico. Ela era uma força da natureza que sabia transformar armadilhas em degraus. O broche de Tião, anos depois, foi vendido para financiar a alforria de outras dezenas de escravizados, espalhando o brilho da justiça por terras que o sol do Tijuco nem alcançava. A mensagem que ficou gravada nas paredes invisíveis da história brasileira é que a opressão tenta guiar o mundo, mas a inteligência e a coragem de quem foi oprimido são as únicas forças capazes de tomar as rédeas e mudar o destino final. O ódio tentou guiar aquela carruagem para o abismo, mas foi a justiça de quem nunca baixou a cabeça que determinou quem chegaria ao fim da ladeira. No final, o cocheiro que se recusou a dirigir para uma negra acabou sendo o tapete por onde ela passou para entrar na eternidade.